Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Tutu? Bom dia, boa segunda-feira. Como é que você tá? É da segunda, amiga. Vou voltar. Tô no diabo. Pera aí, vou voltar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Tutu? Bom dia, boa terça-feira. Estamos de volta para o Calcinha. Como animadíssima. vai? Estou ótima. Falsa extrema. Nossa senhora. Nossa senhora, gente, a gente troca o dia da semana aqui. Já é domingo, a gente tá falando que é terça. Nunca vi de jeito. Quem é minha filha não sou baú de jeito nenhum pra guardar segredo. Vamos falar a verdade, nós estamos gravando, gente. Mas vamos fingir que é ao vivo aqui, Verônica. Bom dia, flores do dia. Como vai? Oi, bonita. Sempre, né? Lógico. E modesta ao extremo. Modesta é eu, sim. Ô, Verônica, nós começamos com um programa diferente essa semana, né? É assim, com a novidade que nós estamos trazendo aí, que nós estamos trazendo mais uma pessoa para compor a bancada. Toda semana vai vir uma pessoa diferente para compor a bancada. E essa semana quero que você apresenta para nós. E sem falar nisso, que essa bancada tá predominando loira, né? Só a Tutu que é a nossa Beyoncé aqui da Cerrada. Assim, a doutora também tá no meio termo, né? Mas assim, as apresentadoras, ó, por maioria sempre loira. Ainda trouxemos uma loira. Essa aqui é mais loira que nós todos. Todo mundo, essa é loira mesmo. Claro. Dá uma raiva, né? Nossa, E as meninas tudo nojenta. igual, gente. Ah, tem dó. Vamos apresentar? Estamos hoje aqui, gente, com a Luísa Guerra, que vai fazer parte essa semana toda da nossa bancada aqui, como entrevistadora, e também vai apoiar nós nesse tema maravilhoso dessa semana. Bom dia. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Seja muito Daqui bem-vinda. a um tempo eu já quero uma cadeira fixa aqui, hein, pensa? Uai, você já tem, amiga, você é dona. Pode vir a hora que você quiser, viu? Porque nós já estamos procurando mesmo. A gente já tá à louca. procura, A viu? gente quer mais uma irmã. Aham. Só que você vai ter que nos engolir. Ixi, não. Não é fácil, Tudo viu? bem. Você Tudo tem que bem, ver as tranquilo. brigas aqui, viu? Não é fácil. Olha aí, gente, nós estamos então aqui hoje com a Luísa Guerra, ela vai fazer parte da bancada hoje, não, a semana inteira vai entrevistar aqui com a gente esses convidados maravilhosos. E hoje, em especial, nós trouxemos uma convidada que até falei pra ela, foi você abriu o precedente. Tá igual o julgado Não. do STF e Eu do recebi tanta STJ. mensagem dela. Tanta mensagem. Nossa, doutora Tati. Eu falei, gente, ela tem que voltar aqui pra falar de outros temas. E não deu nem prazo. Eu não dei prazo pra ela. Eu vi. Doutora Tatiana Evangelista, bom dia. Bom dia, mulheres dessa bancada, bom dia, ouvintes. Então, eu achei que foi um pouco rápido, pensei, será que deixei muitas dúvidas ou falar sobre saúde da mulher é um tema assim que desperta interesse para todos, né? Bom dia. Deixou muitas dúvidas, é boa pra falar, minha filha. Então, são muitas coisas juntas aí, Que viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher. Esse tema, como eu falei, ele desperta curiosidades porque ele abrange também o universo masculino. Sim. Imagina, nós temos mulheres envolvidas na nossa vida. Os homens também, mamãe, tia, sobrinha, filha, colega de trabalho. Isso, se essas mulheres estão bem, eu acredito que todo aquele cenário, aquela família também vai bem. Importante a gente entregar um pouquinho mais sobre saúde da mulher. Olha aí. Vamos começar então, eu não vou entrar no intervalo, né? Antes eu vou falar da gente... tô coçando aqui já pra perguntar. Eu quero falar pra vocês da Aventura Jeep. Você que tá me ouvindo aí, ó, faça como eu, faça como a Luísa. Que ela sai de um Jeep e entra no outro Jeep. Ela sai de um Jeep... Aí. E a família inteira, não é não? Não é verdade? O melhor carro que existe, não é não? Minha mãe, a Laura. Lá em casa a gente só muda de cor. Só muda de cor. Mas o Jeep é predominante, né? Ó, eu tinha um Compass. Eu lembro que nós compramos um Compass junto. Depois você foi para um Compass. Aí eu sei que alguém tem um Commander na sua família. A Laura tinha um Renegade, foi para um Compass. Não é verdade? Olha aí, gente. Você que tá me ouvindo, faça aí igual a Luísa, a família da Luísa. Eu conheço agora mesmo. Gente, Aventura Jeep que tá com promoção imperdível para você aí, ó. Você quer trocar seu usado num 0 km? Ou às vezes você quer comprar já um 0 km? Vá lá conferir, gente, a linha de SUVs da Aventura Jeep. Lá você
você encontra o Jeep Commander, o Renegade, o Compass, o Wrangler, o Cherokee e muito mais. Gente, descontos super especiais, né, Tutu? O Compass tá com mais de 30 mil de desconto? Eu acho que tem gente que perdeu o mês passado. Corre lá e vê se essas promoções ainda estão ativas aí, né? Porque eu acredito que sim. Não, mas muda de uma pra outra sempre. Aproveita, gente. Você que tá aí, ó, cuequinha de plantão, fez alguma coisinha, quer dar um presentão, corre na Jeep. Então, você que tá aí, cuequinha de plantão, às vezes tá indo trabalhar e tá me ouvindo nesse momento, fez alguma coisa aí no final de semana errada, dá dica pra você. Troque, né, o carro da sua esposa na Aventura Jeep. Só pra quem tá me ouvindo aí. Vai viu? melhorar a saúde. Vai melhorar a saúde. Aí, ó. Então já vamos falar juntas, né? De repente eles pegam na mão e vão juntos, não é verdade? Mais o humor Então, dessa mulher. Aventura Jeep. Olha aí, ó. Vamos começar perguntando? Vamos perguntar. Doutora, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quando a gente fala de saúde da mulher, qual que é o primeiro cuidado que nós devemos tomar aí nesse dia a dia? O que a gente tem que priorizar? Eu costumo dizer que nós, mulheres, quando a gente tem a consciência do que é normal, do que não é, do que faz bem para nossa saúde, do que não faz, isso daí a gente consegue viver nosso dia a dia com mais qualidade, depender cada vez menos de intervenções médicas para tratar a saúde. Então, se a gente consegue ali nos pilares básicos, voltados para nossa alimentação, ter consciência do que a gente coloca no prato, leva à boca, entender que a gente consegue ali fazer um movimento para poder depositar numa conta poupança músculo, e se eu precisar desse músculo lá na frente, ou seja, no nosso envelhecer, vai nos ajudar. E eu falo músculo porque ele consegue gerar ali hormônios e nos proteger, seja de uma resistência à insulina, o diabetes. Se eu tenho músculo, ele consegue também conseguir conectar em relação à saúde do coração, do cérebro. Então, assim, se a gente tem esses pilares muito bem desenvolvidos, a gente consegue seguir com uma longevidade, viver mais, mas com qualidade. Ô Lu, você passou por um processo de transformação, né? Sim. Ao longo dos anos, ao longo da vida, né? Assim, porque assim, você tá magérrima, você tá assim, né? Eu sei que você é praticante de atividade física diária, não só de musculação. Conta pra gente um pouco aí, pra doutora Tatiana, o que te levou a isso? Na verdade, eu fui assim, por um primeiro momento pela estética, né? Porque a gente começa a ver uma coisa no espelho que não é o que a gente quer. E a saúde que vem depois é sensacional. E eu acho que ainda, apesar de que agora a gente tem o que ajuda ali, né, de remédios que ajudam na perca de peso, conscientizar que a obesidade atrapalha muito, assim, as pessoas precisam entender isso, porque a qualidade de vida é outra, o sono é outro, a disposição é outra. Então, assim, a saúde muda no geral. Completamente, Muito, não é? muito. E você falou de uma ferramenta que foi, por exemplo, o remédio ou atividade física. E elas, na verdade, são instrumentos que nós temos ali para poder seguir. Se você tem um bem-estar, seja com os resultados da atividade, da alimentação e até mesmo das medicações, se bem indicadas, isso vai gerar uma memória no seu cérebro de que, nossa, estou fazendo bem para o meu corpo e eu consigo cada vez mais. E você se apoia, tem resultados, bons resultados e quer cada vez mais aquele bem-estar. Verônica? Em relação a essa medicação que a gente fala, sempre, doutora, a medicação agora tá muito em alta, né? E a gente vê que a pessoa quer ir por esse caminho. Mas igual a Luísa falou, a gente tem que tentar mudar o hábito de vida. Não só, a medicação às vezes impulsiona. Mas e se depois eu voltar tudo do mesmo jeito? Perco tudo, né? É sempre quando a gente tem essa oportunidade de conversar com as mulheres, é entender que a gente está numa base de uma construção. Se eu quero enxergar, seja um prédio, independente dessa construção, eu quero ter uma base sólida, ela vai necessitar de a consciência do alimento, da atividade física. Agora, só eu falar para a paciente, olha, você precisa alimentar bem, fazer atividade física, ela não consegue, muitas das vezes, chegar no resultado que a gente está propondo, ou ela sonha. Então, a gente oferece ferramentas.
orientações. Desde se eu preciso de um remédio e ele pode, naquele momento, gerar recompensa para aquela mulher e ela querer seguir mais rápido, parece que aquilo ali, de uma forma automática, faz ela ter mais interesse de correr atrás e de ver os bons resultados. Doutora Tatiane, aqui nós temos várias faixas etárias de mulheres. Tem na verdade, a Verônica e a Luísa têm filhas pequenas, meninas, né? De acho que 5, 6 anos aí, né? Eu tenho a Júlia, que é de 24, né? Eu já tenho mais de 40, a Tuana tem 30, né? Algumas. E já com sintomas de pré-menopausa. Luísa tem 20 lá, alguma coisa, verdade. né? 25. Né? A Verônica tem quase 30, né, Verônica? Graças a Deus, tô quase 30 anos. Aí, ó. E assim, o que você me fala sobre esses cuidados da faixa etária? Porque a mãe de menina, elas vão, né? Elas vão saber mais do que eu. Tem que ter cuidados, né? Até cuidados íntimos e tal. Eu sei que inicia ali com pediatria, depois vai para ginecologista. Mas desde essa faixa etária, quais que são os cuidados que elas têm que ter com as filhas dela? E quais que são os cuidados que cada faixa etária tem que ter consigo mesmo? Quando a gente fala sobre essa linha do tempo, a gente pensa, vou projetar saúde ao longo da minha existência. E desde na primeira infância, eu volto sempre a falar sobre o que aquele cenário, aquela família envolvida, ela oferece. Seja na alimentação, no estilo de vida, seja uma orientação, às vezes a gente deposita muito no médico. É interessante porque ele traz informações sobre o que é saudável, sobre o que não é. Mas o básico está nas nossas mãos. A gente tem um poder tão grande que está aqui nas nossas escolhas, o que a gente faz com o nosso corpo no dia a dia, e isso vai projetar longevidade. Então, às vezes, se chega um adolescente, a gente vai conversar sobre esse assunto, falar de alimentação, atividade física, da questão do cuidado do emocional. Às vezes eles pensam, mas isso está muito distante, eu não consigo enxergar um resultado lá na frente. Mas eu acredito que se a gente coloca isso no nosso dia a dia, essa base bem feita, nós vamos colher bons frutos. E principalmente quando eu falo de longevidade, não é só sobre estética, como a Luísa falou, que foi uma dor inicial, mas se a gente conseguisse enxergar ossos, cérebro, intestino, todos esses órgãos que a gente, às vezes, muitas vezes, é um invisível, a gente estaria projetando longevidade. No entanto, que agora temos um caso recente, que é aquela bailarina e dançarina, eu acho que é Carla o nome dela, né? Que ela era um alvo, assim, ela era satisfeita com o corpo dela, ela defendia as pessoas com obesidade. Né? Só que ela começou a ver isso e a refletir isso nas filhas dela. Ela não conseguia fazer atividades, por exemplo, andar de bicicleta com as filhas, correr no parque com as filhas, ou fazer um pequeno piquenique. Aí ela decidiu mudar o hábito dela e ela foi muito criticada por conta disso, né? A obesidade, às vezes, porque realmente eu vou defender essa questão, nesse caso, sobre estética, mas aquele tecido de gordura, um percentual a mais de gordura no nosso corpo, ele gera uma inflamação silenciosa crônica e isso vai refletir nas nossas articulações, no nosso cérebro, seja na nossa pele, a acne, altera a nossa textura, intestino, a motilidade do nosso intestino, saúde dos ossos, aumenta a velocidade de perda de cálcio, a questão do humor, do raciocínio. Então, é o corpo todo inflamado. Às vezes, a gente está enxergando a questão da estética, mas qual o movimento disso tudo no meu corpo e a qualidade de vida. Então, eu tenho mais dificuldade para raciocinar. A velocidade do raciocínio, ela fica lenta. Eu tenho mais cansaço, uma irritabilidade, desânimo. Isso tudo está influenciado. Então, é muito além da estética. E esse além da estética é algo que a gente, tendo uma boa conversa, pode nos ajudar. Doutor, eu quero entrar num ponto muito importante, porque assim, nós mulheres parece que a gente é um canal propício para infecções. Eu falo assim, em alguma fase da vida, alguém vai ter uma infecção, e sempre relacionado à parte ginecológica. É comum, eu falo assim, nós temos que ter um olhar assim, porque a maioria das vezes quando acontece, a gente se sente culpada que alguma coisa aconteceu. Isso é comum ao longo da vida? A gente observa que todas essas infecções, vamos pensar, infecção de urina de repetição, ou candidíase, ou às vezes a vaginose, que é a gardnerella,
Isso é bem comum, uma queixa comum. E se a gente for pensar no corpo feminino como um quebra-cabeça, a gente não vai pensar só na peça trato reprodutor. Essa infecção cândida, essa que eu comentei, ela tá interconectada. Às vezes o nível de estresse, uma alimentação rica em latados, embutidos, refinados, congelados, isso tudo vai atrapalhar meu sistema de defesa e, consequentemente, uma fragilidade em algum órgão vai ali demonstrar. E isso reflete, seja numa infecção, coceira, ardência, dor, corrimento. Aí você pensa, mas não era só ali na região local? Não, está envolvida com bombardeio de pensamentos, nível de estresse, isso tudo. Então, às vezes, tratar, a gente tem as medicações, mas se começa uma repetição, cadê a causa? Aonde que está a desorganização? Então, a maioria das vezes é emocional. A pessoa tá ali estressada, passando por algum período e começa a manifestar. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele sempre procura um equilíbrio, uma harmonia. Às vezes eu posso estar numa alimentação muito correta, mas meu corpo estava acostumado com o ritmo de alimentação. De repente, agora eu quero comer muito certinho. Essa alteração pode desabar alguma parte do seu corpo. Gente. Mesmo comendo correto. Então, até ele entrar numa nova adaptação, ele cede para poder reorganizar. As medicações que a gente utiliza mesmo no processo de emagrecimento ou qualquer medicação que o corpo recebe e ele não estava acostumado, traz para ele um desconforto. Até ele entender que ele está no novo ritmo, algum órgão do nosso corpo vai ceder. Então, às vezes, minha tireoide que funcionava no ritmo, ela vai diminuir o seu ritmo de trabalho e se faz um exame de sangue e fala, nossa, minha tireoide não tá legal. Não, ela tá cedendo para outra parte do seu corpo voltar a uma harmonia. Esse corpo, ele é maravilhoso, ele é complexo e ele expressa. Ô Lu, eu quero que você fala. Porque a gente já, passou por tanta coisa e às vezes liga uma pra outra e fala, eu também tô, né? E assim, hoje eu até queria tirar uma dúvida. Existe alguma outra forma de tratamento sem ser medicamento ou só medicamento? Nossa, que ótima sua pergunta. Se a gente consegue enxergar a causa, muitas das vezes a medicação não vai ser ali a solução. Ela é como se fosse uma medicação para acalmar uma febre. Ela vai te ajudar, ela vai te proporcionar um bem-estar. Mas cadê a causa? A causa será que, minha amiga pode comer de tudo e não tem nada, mas eu como isso e me prejudica? Vamos respeitar meu corpo é assim, eu consigo ali. No início a gente fica um pouco revoltado, chateado, porque eu não consigo esse tipo de alimento, para mim não dá certo. Mas tendo essa consciência do que o seu corpo tá permissivo, você consegue trabalhar bem e ter qualidade de vida. Então, às vezes, eu tenho várias mulheres chegam, por exemplo, com a queixa da endometriose, que realmente ela é triste. Eu não consigo entender aquela dor, mas eu vejo que aquela mulher, ela sofre. E muitas ficam revoltadas, chateadas, porque nós não temos tratamento. Muitas das vezes a gente tem ali uma medicação que pode acalmá-la. Ela vai respirar e entender. O que eu faço agora? Esse assunto eu entendo. Então, eu quero que você fale sobre esse assunto. Por isso que eu entrei. Porque você sofreu muito com isso, né? Eu sofro muito com endometriose. Porque realmente é um negócio, assim, que não mexe, assim, só com a dor. Mexe muito com o emocional. E as pessoas não têm consciência disso. As pessoas falam assim, mas tem uma cólica, tem uma dor... Não, realmente é... incapacitante muitas das vezes. E o olhar, às vezes você comenta com alguém do seu trabalho, alguém que você está envolvido, ele não consegue enxergar. Mas aí eu pergunto... E rotula por frescura, né? Frescura. Bom, qual o impacto que isso vai causar na vida dessas mulheres? No cenário que ela tem envolvida? No relacionamento amoroso da pessoa também, não é verdade? Porque assim, você fala pro marido, às vezes o marido acha assim, não é... para, né? Você tá com isso de novo, não é desse jeito? E acha que é, às vezes, responsabilidade da mulher, né? Mas é culpa sua. Então é uma carga muito intensa para essa mulher. Tanto nessa questão de cobrança, de não enxergar, porque é como se fosse um fio, uma rede elétrica numa casa, a gente enxerga? Não enxerga. O fato é que se não funciona bem, essa luz apaga. E a questão da endometriose, ela é invisível e é um quebra-cabeça. Cada peça para a gente poder montar e enxergar a imagem, ela vai depender de muita intensidade dessa mulher. E o que chama muita atenção é que para ela ter qualidade, vamos pensar, diminuir a sensação de dor, de desconforto de uma forma geral, ela muitas das vezes não consegue estar inserida naquela sociedade. Porque ela precisa assim, que ela percebe, né? Que a alimentação para ela tem que ser radical.
A atividade física não é toda atividade física que ela aceita. Que consegue, né? É isso mesmo? Você tem sente isso? exercícios, por exemplo, na academia, que eu sofro muito e eu nunca entendia o porquê. E hoje eu entendo que, assim, tem essa relação com a endometriose. E é um diagnóstico muito difícil de ser feito, né? Não é aquela coisa assim, você vai lá, você faz uma ultrassom qualquer e você consegue descobrir. Eu mesma descobri a endometriose porque eu fui fazer a cirurgia de apêndice. Então, E daí que... sim, porque ali tinha focos. Uhum. Porque na ultrassom normal, a gente não sabia, a gente não via. Tanto que eu não tive a dificuldade de engravidar. Eu sei que muitas mulheres sofrem, têm essa dificuldade. Porque o meu não é bem ali na parte reprodutora. Mas existem sim essa dificuldade de tudo. De identificar. Sim. É, né? Às vezes ela está invisível, às vezes não consigo na imagem, até numa cirurgia não vejo os focos, mas essa mulher tem uma intensidade de sintomas, fadiga, cansaço, irritabilidade, infecções de repetição no trato genital, dor, não consegue ter relação sexual, às vezes até o casamento fica prejudicado, sem falar no impacto no trabalho dessa mulher, e muitas das vezes é invisível no exame. Até Não mesmo vê. cirurgia. Então é um diagnóstico libertador, né? Não, Porque, eu- por exemplo, a Luísa não sabia, tinha os sintomas, pensava que às vezes o que era, né? E quando descobriu, pelo menos agora sabe como que ela vai né? fazer pra ter uma melhora, né? Ela consegue manejar, busca assim uma qualidade de vida. Tratamento não entregaram ainda para nós, mulheres, mas o manejo vai depender muito. Eu falo que tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Vai depender, a boa vai depender da mulher, a ruim vai depender da mulher. É mesmo, porque as duas depende da mulher, né? Porque é a questão do estilo de vida, de novo, para amenizar. Não quer dizer que, nossa, mudei toda a minha alimentação radical, que eu vou ter uma cura. Não tem como. Acalma, desinflama, mas não tem a cura. Algumas melhora tanto que ótimo, outras não. Então, assim, é muito individual. Não tem como aquele tratamento ele servir para todas. E é tão interessante falar, porque igual a Luísa falou assim, nossa, você também falou, é difícil identificar, né? Eu, por exemplo, ouvi de uma médica uma vez, assim, que eu tinha que orar, porque às vezes era alguma coisa espiritual que eu tava sentindo. Eu falei, de repente o espírito desceu em mim e tá cutucando ali naquele lugar, né? Sim. Porque, não, eu tenho que falar, sabe por quê? Porque tem médicos e médicos, doutora Tatiane. Tem médico que ele para e te ouve, né? Ele faz uma anamnese, ele investiga. Agora tem outros que não. E eu sei disso, porque a Luísa também procurou vários. Você chegou aí pra São Paulo, não foi? E assim, e tem gente que não se sensibiliza com aquilo que você tem. Não é mesmo? Esse olhar atento numa boa conversa, a gente consegue ir atrás da causa. Porque a ponta daquele iceberg, ela é até fácil da gente enxergar. Mas o que tá por trás disso tudo? É onde a gente ouvir muitas das vezes, olhar ali nos olhos daquela paciente, a gente consegue pelo menos ajudá-la ou orientá-la melhor. Essa escuta que vocês fazem, eu acho que é extremamente importante. Até para identificar a dor que a gente tá sentindo. Porque realmente, às vezes, pode não ser aquilo, né? Porque às vezes não. A dor, né, para aquela mulher não é o fator principal, mas o cansaço, a fadiga, o desânimo diário é injustificável. Ela pensa, bom, mas olha a minha idade, geralmente eu teria mais disposição, não tenho, o que tá acontecendo? E aí ela começa a observar o ciclo menstrual. Sempre pode ser que vai dar algumas notícias, dicas daquele ciclo menstrual. Aí ela começa a entender. Faz sentido. Você falou de ciclo menstrual, a gente vai entrar no intervalo agora e aí você já volta com a sua pergunta, pode ser? Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com um programa maravilhoso com a doutora Tatiane Evangelista. Ela é ginecologista na cidade de Rio Verde. Está falando aí sobre esse bem-estar nosso, né? Essa saúde e bem-estar de nós, mulheres aí, né? Quem está nos acompanhando na bancada hoje é a Luísa Guerra, que está entrevistando com a gente. Hoje não, vai ficar a semana inteira com a gente aí, ó. Ontem com a doutora Edilamar, hoje com a doutora Tatiane, né? Amanhã com a doutora Jasmine aí. Depois nós temos um gravado com o Rafael Mendes aí falando de oratória, das 5 linguagens do amor. E na sexta-feira, a Luísa já me adiantou aqui que provavelmente vai trazer a Nayara, não é verdade? Que é engenheira civil, para falar um pouco dessas peripécias aí da construção civil e do relacionamento. Será que a gente larga ou não larga?
na construção, durante a Acaba a construção. casa, Acaba ou não acaba a casa ou o casamento? casamento? É um dos dois. Nós vamos nessa linha essa semana, gente. Mas os programas vão ser maravilhosos aí, ó, com a participação da Luísa, que já falou que talvez vai voltar e vai ficar mais com a gente. Eu quero perguntar, doutora Tati, doutora Tati, tô íntima demais. Eu quero fazer uma pergunta, assim, porque desde nova eu percebi uma irregularidade menstrual. E eu vejo que é uma queixa geral. A irregularidade é sinal de que tem algum problema? A irregularidade é aquela situação que vai levar a mulher a procurar uma ajuda. Então é como se fosse o resultado final. Mas o que está por trás dessa irregularidade menstrual? Se a gente for pensar no compartimento cérebro. Bom, será que ali eu tenho alguma alteração hormonal? Na gavetinha, seja do estresse, o luto, seja aquela mulher, a grande atleta ou aquela que está com déficit nutricional. Será que essa mulher ela tem alguma alteração ali no compartimento prolactina, que é um outro envolvido aí? Ou medicamento, será que ela usa algum medicamento que vai refletir lá no útero, no sangramento irregular? Então, se a gente for pensar compartimentos no nosso corpo que interconectados resulta numa irregularidade menstrual. Ou será que ela realmente tem uma alteração naquele útero? Alguma alteração anatômica, endometriose, adenomiose, dentre outras. Tem uma causa que vai justificar aquela irregularidade. Às vezes, o ritmo de vida. A alimentação ganha ou perde peso de uma forma rápida. Aquela mulher que começa a exercitar e antes era sedentária. Ou ela realmente tem alguma alteração. Será que ela tem alguma alteração no gene que vai regular isso tudo? Então são inúmeras possibilidades. Por isso que uma boa conversa, ela vai clarear pra gente aquele leque de hipóteses diagnósticas. Mas isso é tão comum, essa irregularidade menstrual. Eu falo dessa, assim, todo mundo aqui da bancada já teve, né? Eu falo assim, conversando com todos vocês, nós somos amigas, você conversa com uma e fala assim, nossa, a minha esse mês veio tanto, a minha esse mês não veio nada. Não é desse jeito? E aí é como você falou, isso, eu acho que assim, são diversos fatores diferentes. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, a partir de que momento que a mulher, eu falei que aqui tem, né, mulheres de todas as idades, das faixas etárias. A partir de momento que a gente tem que começar a fazer esses exames preventivos ginecológicos, 20, 30, tem que levar nossos filhos, igual as meninas têm filhas pequenas antes, como é que é? Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde fala a partir dos 25 anos. A sociedade norte-americana fala a partir dos 21 anos, desde que tenha vida sexual ativa, ou uma outra abordagem quando tem pelo menos 3 anos já de vida sexual. Isso tudo pela história do que está por trás do preventivo, ou seja, eu estou procurando, estou buscando ali perceber de uma forma precoce lesões que vão levar ao câncer do colo do útero. E essa história câncer do colo do útero, 99% relacionada a um vilão, que é o vírus HPV. E ele tem um comportamento, ele tem um jeitão de agir no nosso corpo de uma forma lenta, mas está ali escondidinho. Meu sistema de defesa pode enxergá-lo rapidamente, neutralizar, ou meu sistema de defesa não consegue neutralizar. E ele vai ficando, morando ali naquelas células por mais tempo, pode causar alguns danos ou não. Porque nós temos mais de 40 tipos de HPV que infectam a genitália feminina. E se eu não me engano, o HPV tem vacina, né? Ótimo, tem. O Ministério ele já libera pra gente vacinas que dão cobertura aí contra 4 tipos de HPV, sendo que nós podemos ser infectados por mais de 40 tipos. Porém, são aqueles 4 tipos maiores causadores de câncer e também de verruga na genital. Mas também temos aí nas clínicas de vacinação a vacina que protege, que dá uma cobertura contra 9 tipos de HPV. Então essa é a última vacina que a gente tem. E eu vi que essa vacina também, ela causa um incômodo, assim, por causa das mães, né? Porque as crianças, elas foram incentivadas a serem vacinadas. E aí as mães acharam um absurdo isso, né? Teve uma repercussão nesse sentido, mas quando a gente leva a informação, muitas das vezes a gente consegue entender que aquilo ali vai fazer uma diferença no futuro daquela criança. Então, o objetivo maior é proteger contra o câncer, mas associado a isso a gente tem o preventivo, que é o exame Papa Nicolau, que a mulher ela pode realizar ali no exame físico, prevenindo as lesões precursoras do câncer. Posso ir? Pode. É porque assim, nossa, eu agora tô tendo que pedir permissão e levantar a mãozinha. Senão ele olha nas câmeras e vai estar falando demais, viu? Adolescência. Eu tenho filho adolescente, menino.
Mas tem muitas amiguinhas meninas. As mães de meninas adolescentes, né? Nesse início de vida reprodutiva, a gente sabe que assim, que é muito... Eu não sei aqui as meninas, mas eu acho que cada uma iniciou, né? Esse período menstrual assim, numa idade diferente. Tem gente que é muito precocemente, tem gente que é tardio. O que eu devo pensar nesse sentido? Se eu tiver, quem tá me ouvindo e tiver uma filha, mulher? Geralmente a jovem, ela começa ali sua vida menstrual, vamos pensar de forma mais tardia, mas que não seja normal, aos 15 anos de idade. Sim. E ela, antes disso, ela vai passar ali por algumas oscilações hormonais, querendo ali dar o start da que a gente fala pulsatilidade do ciclo menstrual, mas está no processo de amadurecimento. Mas se ela, de repente, aquela jovem, ela tem o seu primeiro ciclo menstrual e de repente ele vai embora, ele some. Aí a mulher tende a se preocupar. Mas, na verdade, isso tudo está relacionado a um amadurecimento que a gente fala do eixo que organiza esse ciclo menstrual. E, geralmente, na jovem que inicia a menstruação, leva ali seus 2 anos para regularizar. E, então, isso tudo, se tem dúvidas, é importante um profissional de saúde orientar. Mas, geralmente, esse primeiro início da vida menstrual, ele vai ter ali algumas irregularidades consideradas normais. E eu acho assim, pelo menos eu como mãe, eu acho que quando acontecer eu já vou levar no médico. Você também pensa assim, Luísa? E vocês têm a mentalidade, vocês que são mãe de meninas? Porque, por exemplo, na minha época, até conversávamos isso aqui no outro programa, né, doutora Tatiana? Assim, minha mãe não falava, eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Porque, imagina, né, há 30 anos atrás, nossa, não tinha essa liberdade, né? E eu sei que hoje as mães, hoje em dia, elas são mais, né? Até por orientação médica, elas sabem como abordar o assunto. Vocês pensam em abordar esse assunto? Vocês já conversam sobre isso? Porque crianças são curiosas. Eu sei que a Manu é terrível, eu sei que a Maria, mas a Helena também, né? Elas são super curiosas. Como é que vocês lidam com isso? Lá em casa eu não tenho a liberdade de ir no banheiro sozinha, né? Então, essa liberdade já me falta. Então, não tem... elas vêm e aí... Elas perguntam, o que é isso? Eu já explico. Aí elas já perguntam também, eu vou ter isso? Vai, toda mulher tem. E assim, a gente vai indo, né? Eu acho que é melhor falar, não é verdade, doutora Tatiana? E assim, de uma abordagem natural, genuína, como você aborda com suas filhas. E aí ela, conseguindo também visualizar e você conversar, facilita bastante para elas. E também a gente tem hoje, imagina as adolescentes, a gente tem a rede de tanta informação virtual, tantas trocas de informações. Na sua época, Bia, às vezes não tinha essa liberdade de comunicar. E hoje nós temos essa facilidade. E aí os pais estão aqui para poder orientar cada vez mais. Porque eu acho que se nós não falar, o coleguinha da escola vai falar. Aquela amiguinha pode acontecer com a amiguinha primeiro, ela contar. Então é pior. Igual a minha preocupação com a Manuela é que ela tivesse precoce. Porque eu menstruei aos 10 anos. A Manuela aos 10 anos? 10 anos. Nossa, muito precoce então, né? A Manuela já vai fazer 8 e já teve, assim, algumas mudanças que eu já levei até ela no endocrinologista. Então, a minha preocupação era tentar segurar um pouco da Manuela. Retardar. Né? Que ela não sofresse igual eu. Porque desde quando eu sempre tive muita cólica. Porque eu tenho útero retrovertido. Então, assim, eu já queria fazer a prevenção com a Manuela, que é o que eu tô fazendo. Essa orientação, o endócrino pediatra ajuda bastante nessa faixa etária. Avalia se tá dentro da normalidade ou não. E você fazendo essa abordagem fica mais fácil para ela também. Doutora, eu quero até estender. E criança também pode, menina pode ter infecção? Sim, o corrimento vaginal, ele pode acontecer em diversas faixas etárias, desde bebê e aí a caminhar. Porque está muito relacionado à alimentação dessa criança, do ritmo do intestino. Então, muitas das vezes, a gente fala microbiota, que são todas as bactérias ali do intestino, elas translocam, elas saem do intestino, vai para a pele, vai para a vagina, bexiga, e mesmo tendo a melhor higiene possível. Mas elas movimentam. Isso vai depender do nosso alimento para poder deixá-la no habitat natural dela. Doutora, mas eu tenho filhas, e se isso acontecer na minha casa? Quando eu vou saber assim,
é normal até tanto tempo. Não é normal. Você já leva com 4 dias, 3 dias. Os sintomas assim, que vão chamar mais atenção, principalmente na questão de ardência, dor, a coceira, vermelhidão na pele, muda aquela coloração. Então ela vai precisar de uma ajuda, de uma orientação para estabilizar. Mas vem também a parte de ajuda medicamentosa, como alguns probióticos mais específicos poderiam ajudá-la. Mas se tem essa manifestação é porque a vagina está autolimpando e ela precisa voltar para o equilíbrio. Quem foi o causador desse desequilíbrio? Alimento, as guloseimas, o doce, açúcares, de uma forma geral? Ou como que está esse intestino? É um intestino que não tem um ritmo ali regular, mais preso, então favorece também esse corrimento. A limpeza, eu falo assim, a higienização ali da vagina, da vulva. Tem gente que fala, eu já ouvi médico aqui falando assim, que não pode fazer demais. Porque tem gente que, né, é bitolado ali, né? Você tem que ter o cuidado higiênico, mas assim, tem gente que exagera. Isso é comum? Não. Porque a nossa pele, nós estamos vivos aqui, graças a Deus, por tanta bactéria que tá na gente. Então, a pele na vulva, vagina, tem a microbiota. Tem aquele grupo de bactéria, fungo, vírus que vive ali para trazer equilíbrio. E se a gente, de repente, começa a usar muito componente químico, disruptores que a gente fala, desorganizadores da nossa flora, esses desorganizadores estão naqueles lenços umedecidos, às vezes um sabonete íntimo que naquela composição a gente tem ali derivado de petróleo. Então, por isso que é interessante a gente avaliar o rótulo e toda a composição, porque a gente pode tirar a defesa. Eu quero ajudar, mas eu estou atrapalhando. E a higiene, ela, em excesso que a gente fala, ela pode prejudicar, porque eu posso limpar as minhas células de defesa. Então, isso tudo é equilíbrio. Porque a gente tende, né, a achar ou acreditar, né, que a limpeza, né, exagerada ali, ela pode melhorar, né? Porque às vezes você vê um aspecto de vermelhidão, às vezes você nota ali, em nós mesmo, né? Começa uma coceirinha ali, né, aquela que é desconfortável. E a gente tende também, eu quero falar assim, eu não sei se todo mundo aqui da bancada é assim, a se automedicar. Nada. Né? Não é? Porque assim, é um pra todo mundo aqui mesmo. Porque assim, começa nada, você já vai lá. Eu não vou nem falar o nome da pomada, porque ela é tão corriqueira na casa da gente, que todo cômodo da casa você encontra, é ou não é, gente? E aí você vai lá, compra, e fala assim, é isso. Ela quer morrer, o espírito dela tá saindo, né, do corpo. Mas, gente, é comum. É ou não é na casa de todo mundo? Imagina uma crise de coceira, ardência, dor, e aí você fala, meu Deus, vou no pronto-socorro pra isso. Às vezes você tem na sua casa, lá no armário. Aquela. Não necessariamente nem aquela pomada, mas tem uma dica bem prática do bicarbonato de sódio, água morna. Lava a vagina, às vezes ajuda. Ou até mesmo um chá de camomila. Sim. Isso tudo acalma até, entra com a medicação se necessário. Mas então é normal. Porque isso daí, imagina, num final de semana, não consegue, liga pro seu médico, e o seu médico não te atende pra te orientar. Aí, bom, o que eu fui fazer? Gente, porque, eu vou falar um negócio pra vocês. Lá em casa falta arroz, mas essa pomada não falta de jeito nenhum, não é verdade? Não ria assim não, minha filha. Você não casou ainda, você vai ver, viu? Mas às vezes não precisa casar, não, filha. É sem casar mesmo, na verdade, né? É igual a doutora falou, às vezes a gente tá com algum probleminha e às vezes nem tá se relacionando, ainda fala, gente, o que tá acontecendo? É por conta disso. Todo mundo tem. Você ia falar do emocional. Na verdade, eu acho que é a última pergunta. Isso. Doutora, a questão da interferência do emocional, porque a gente vê hoje em dia cada vez mais mulher ansiosa, estressada, com as autocobranças, influencia na nossa saúde também? Isso daí vai influenciar como um bombardeio no nosso intestino. Toda essa alteração emocional, ela vai mexer em vários compartimentos no nosso corpo. Vai mexer na pele, no cérebro, porque aí vai virar uma montanha russa de humor e ao mesmo tempo aquele vale da tristeza. Esse emocional, ele vai mexer com a saúde da vagina, da bexiga, intestino, ciclo menstrual e a questão de peso, muito ou menos. Então, existe um hormônio que ele é maravilhoso, mas em desequilíbrio ele pode causar todos esses desajustes, que é o cortisol. E no nosso cérebro, em equilíbrio, ele é o hormônio da fuga. É o hormônio que vai nos trazer defesa e imunidade. Mas se trouxe um desequilíbrio com os demais hormônios, vai atrapalhar a nossa microbiota intestinal,
atrapalha a absorção de nutrientes, vai atrapalhar ciclo menstrual, vai atrapalhar a pele. E aí vem o desastre. E o mais importante nesse momento aqui de comunicação, nós mulheres conseguindo o autoconhecimento, olharmos para o nosso corpo. O que ele pede ajuda naquele momento. E se a gente conseguir entender o que eu posso fazer para o meu corpo para sentir melhor, pensando em saúde, pensando em longevidade, viver bem e com qualidade. Assim, é muito difícil a Tona falando assim, o emocional, porque assim, depois que você tem filho, eu nem enxergo emocional mais, doutora. Eu vou te falar a verdade, viu? Mulher, gente. Ser coisa mulher mais difícil? não é verdade? Outro dia, almoçando com a Luísa, ela falou assim, gente, vocês... Porque assim, adoro as meninas. E eu falo assim, nossa, né? Porque cada uma tem uma personalidade. Cada filho da gente tem uma personalidade diferente. Ela falou assim, eu falei assim, nossa, a Maria é tão boa, não sei o que. Ela falou assim... Porque você não viu ela acordar e mandar nós calar a boca. Tipo, Ela acorda, põe a mãozinha e fala assim, gente, por favor, cala a boca. É ou não é? Não conversa hoje. Não conversa hoje. Quebra a porta, né, amiga? Aham. Aí você imagina, qual que é emocional, doutora? Como é que você controla, né? Essa mãe vai precisar de muita ajuda. Tá vendo? Vamos pedir ajuda para a doutora Edilamar. Olha, gente, nós estamos terminando o programa aqui. Eu gostaria eu vou passar o microfone para cada uma para tecer algum argumento, se quiser falar, né? Às vezes uma última pergunta. Vamos começar com a Verônica, pra gente encerrar 1 minuto, Verônica. Então, doutora, o principal é a mulher se autoconhecer e fazer esses exames, assim, ginecológicos com período curto, né? Porque tem gente que vai no ginecologista a cada 3 anos, então tem que ir anualmente ou no intervalo se tiver algum sintoma, né? Esse autoconhecimento, ele é primordial, porque a mais interessada do corpo é você mesma, sou eu. E então, esse cuidado para poder entender se está normal ou não. A ajuda do profissional de saúde, ele seria como um GPS na vida da mulher, para orientá-la se ela está no caminho certo, ou se a gente pode usar outras estratégias para melhorar, e sempre pensando em saúde lá na frente. Imagina você envelhecer com qualidade, conseguir levantar de uma cama, deitar, levantar e sentar no sofá, sem ajudas, com qualidade e pensando em saúde. Luísa? E é bom a gente sempre lembrar que tá tudo ligado, né? Desde a alimentação, a atividade física, com o medicamento que você vai ter que usar, né? Luísa, essa questão do alimento, às vezes a gente pensa, nossa, ele é tão valioso, tá tão ali tá nas nossas mãos, e o que ele vai refletir de positivo ou negativo, associado à medicação, ela é muito importante sim, porque ela nos ajuda, e o nosso estilo de vida. Doutora, na verdade é a minha última pergunta e ao mesmo tempo, assim, na verdade nem é pergunta. A senhora no papel como médica, mulher, qual seria a dica para essa mulher que está nos ouvindo hoje relacionada à nossa saúde física, à nossa saúde íntima? Que ela consiga boas companhias e até mesmo um olhar atento para a saúde dela, de que se tem ali algo que desregula o dia a dia, seja cansaço, fadiga, um incômodo no ciclo menstrual, ou se não tem mais ciclo menstrual, que ela procure um profissional de saúde para poder orientá-la e ajudá-la nessa trajetória, porque a vitalidade é um direito de todas as mulheres. Viver com qualidade, independente da faixa etária que ela esteja nesse momento. É o dia a dia, é o hoje, sentir bem para colher lá na frente. Cuidar de nós para cuidarmos dos outros. Também. Seria isso, né, doutora? Porque a gente cuida, né? E cuida. Nossa todas as fases. Senhora, muitas fases. Quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu te prometo que eu vou segurar o telefone da Tuana e não deixar ela te ligar essa semana. Viu? Às vezes na que vem ela já te liga, mas essa semana ela vai te dar um descanso. Pode ser? Obrigada a vocês. Um beijo. Deixa suas redes sociais pra gente, por favor. Sim. O contato do WhatsApp é 64996036001 e Instagram é DRA Tatiane Evangelista. Olha aí, um beijo pra você e até mais. Beijo, galera. Até mais.